Olá, tudo bem? Hoje estou inserindo mais uma aula aqui dentro do nosso curso Contratos Descomplicados. Nós vamos explorar um tema essencial para os contratos, que é os juros e como que eles se aplicam no período da normalidade e da anormalidade contratual. Esse conhecimento é indispensável para quem deseja entender como lidar com as obrigações financeiras dos contratos. Então vamos começar. Primeiro, no período de normalidade contratual. Esse período é aquele em que todas as partes estão adimplentes, ou seja, estão cumprindo com as obrigações que estão ali pactuadas dentro deste contrato. É o momento que ocorre antes do vencimento da obrigação. Nesse período, o contratante deve realizar os pagamentos como foi previsto no contrato. Por exemplo, contratos de aluguel, de honorário, de remunerações e até nos contratos de mútuo, que nós temos também aqui no nosso curso Contratos Descomplicados. O contrato de mútuo tem pagamento de juros remuneratórios. E o que são esses juros? Os juros remuneratórios são como uma espécie de aluguel pago pelo uso do dinheiro emprestado. Ele compensa a outra parte pelo fato de ter emprestado o capital dela para você. Porém, para se ter esses juros, é preciso obedecer à lei da usura, que é a lei 14.905. Nela, nós temos um teto para ser seguido. E o teto é o dobro dos juros remuneratórios legais. Esses juros, ele poderá ser calculado com base na seguinte fórmula: a taxa Selic menos o índice IPCA, refletindo a inflação oficial. Então é desta forma que você vai calcular os juros. Agora você presta bem atenção, porque aqui no Brasil a gente segue o princípio do nominalismo no direito contratual brasileiro. E o que isso significa? Bom, está lá no artigo 315 do Código Civil. Significa que o preço que foi acordado no contrato, ele deve ser seguido. Por isso que é um nominalismo contratual. Ele só não será seguido salvo disposição em expresso, escrito. Por exemplo, se o contrato estipular um pagamento de R$10.000, este valor continuar sendo R$10.000 independentemente do tempo corrido, a menos que esteja estabelecido uma cláusula que acompanha a inflação ou as mudanças no mercado. Essa é a importância da cláusula de escalonamento para se evitar perdas financeiras decorrentes da inflação. É importante que a gente inclua nos contratos esta cláusula de escala móvel ou de escalonamento. Essa cláusula vai permitir com que o valor da obrigação oscile com base nos índices previamente definidos no contrato. Porém, a regra geral para a correção monetária é que ela é anual. Isso significa que a atualização monetária só pode ser feita após um ano. E aí você pode me perguntar, nossa, mas eu posso cobrar juros de um parente meu? Aqui no curso eu já falei isso várias vezes. Óbvio, se você está emprestando um dinheiro para um parente seu, você pode cobrar juros. Só não é permitido cobrar juros quando isso vira profissional, porque no Brasil é proibido a agiotagem. Aqui é considerado crime. Então, se você vai emprestar para um amigo seu dinheiro, claro, você pode sim cobrar juros remuneratórios. Nós temos exceções ao teto remuneratório. É importante que você saiba que os juros do teto remuneratório ele não se aplica às dívidas entre pessoas jurídicas e ao mercado financeiro, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 14.905. Agora, nós vamos falar sobre o período de anormalidade. Isso que nós estávamos conversando até agora era no período de normalidade. Mas quando alguém fica inadimplente na obrigação, o contratante deixa de pagar dentro do prazo. E nesse momento, entram em cena os encargos moratórios, que possuem regras específicas previstas no Código Civil. E as principais regras do período de anormalidade são os juros moratórios legais.
Mesmo que não esteja previsto no contrato, os juros moratórios legais eles podem ser cobrados baseados no artigo 406 do Código Civil. Os juros legais são calculados com base na taxa Selic menos IPCA. Caso este cálculo resulte em um valor negativo, ele será considerado como zero. Os juros moratórios convencionais são pactuados entre as partes, por isso convencionais, que é feito através de uma convenção entre as partes. Eles possuem um limite, um teto máximo, que é o dobro dos juros moratórios legais, conforme o artigo 1º da Lei de Usura. A correção monetária diária, se não houver uma previsão específica no contrato, o índice aplicado para a correção monetária será o do IPCA. Já no caso dos consumidores, o Código de Defesa do Consumidor, ele impõe um limite. A penalidade por atraso não poderá ultrapassar 2% do valor da dívida. E isso você poderá encontrar, tá? Ali no artigo 52, parágrafo 1º do Código do Consumidor. Agora, se o prejuízo causado pelo inadimplente superar os valores previstos na cláusula penal, é possível cobrar um valor adicional. E para isso é necessário que se possibilite que esta possibilidade esteja expressamente pactuada no contrato. Outras previsões que nós podemos dizer de um período de inadimplência é que o devedor também pode ser responsabilizado por honorários advocatícios, caso esse contrato tenha que ser levado ao judiciário. Então, as custas processuais também podem ser dispostas para que o inadimplente pague todas essas custas. Esses valores somados à dívida devem ser levados ao contrato. Ao contrato deve ter lá tudo previsto que o inadimplente terá estas custas. Então, resumo final da ópera que nós estudamos aqui. Então, no período de normalidade, o cumprimento da obrigação no prazo exige atenção às regras de juros remuneratórios, ali que nós vimos, da lei da usura, a cláusula de escalonamento, para que você evite essas perdas inflacionárias, não deixar só aquele valor fixo, esperando que daqui 3, 4 anos aqueles mesmos 10 mil valham 10 mil reais. Não, ele vai perder o seu valor de mercado. Então é importante que você coloque cláusulas de escalonamento. Já no período da anormalidade, você já precisa deixar ali previsto no contrato sobre os juros moratórios, quando o inadimplente está em mora. No entanto, é fundamental que você respeite todos os limites impostos na lei, como o teto dos juros, as penalidades, ou seja, seguir as regras da lei. Então, depois dessa aula, você já está apto a fazer o seu contrato ficar mais seguro para ambas as partes. Se você tiver alguma dúvida sobre contrato, deixe aqui nos comentários que eu posso te responder. Até mais!